as pessoas pensam, bom, elas pensam em corrupção, elas pensam em roubo, elas pensam em bandido, elas pensam em ladrão, elas pensam em todos os adjetivos aí que a gente repudia na nossa sociedade e dificilmente você pensa em coisas boas. Sim. São 7 anos na Câmara trabalhando, me dedicando muito. Eu tenho, no ano de 2015, que foi meu primeiro ano como deputado, nasceu a minha filha, Maria Clara. Depois, em 2017, nasceu o Pedro. E agora, em março, nasceu a Helena. Então, ao longo desses 7 anos como deputado, eu tenho 3 filhos. E são poucos os momentos que a gente acaba por conta do cargo, da posição que eu ocupo como deputado federal, do estado que eu represento, que é um estado grande, são 399 cidades. Eu tive votos em 394 de 399. Então, você imagina que isso aumenta a minha responsabilidade. Eu tenho que ter o estado também. Eu tenho que visitar as regiões do estado. Então, isso toma praticamente quase que os 7 dias aí da semana. Então, você abandona muito a família, os filhos, mas eu sei também da importância do meu papel como pai junto aos meus filhos. Eu sei que eu não posso terceirizar a educação dos meus filhos para um tablet, para um smartphone ou para um computador, ou para a tela da TV. Então, o grande desafio meu, eu vi nesse parecer, além de, é claro, tentar fazer um trabalho técnico, um trabalho com embasamento jurídico, mas eu vejo que o grande desafio era poder, porque sou eu que assino o parecer, né, o relatório. Então, eu não podia ser falso em retratar aquilo que eu não vivo, né? Então, esse era o grande desafio, era retratar aquilo que eu também estou lutando e buscando aplicar junto dos meus filhos, dentro do tempo que eu tenho, dentro das oportunidades que eu tenho com eles. E diante de tudo que eu vivi nesse ano, eu tive a perca do meu pai por conta da pandemia. Dias antes, um pouco antes do meu pai falecer, a minha filha nasceu. Então, essa mistura de sentimentos e de emoções que eu vivi ao longo desse ano. E eu estou encerrando o ano, né, sendo o ano de 2021, mesmo com todas as dificuldades que eu passei, é o ano que eu consegui ter o maior número de relatorias na Câmara e é o ano também que a gente conseguiu aí a aprovação desse relatório de 40 páginas. Então, são 40 páginas de trabalho que está à disposição aí de vocês, para que todos aqueles que militam na causa da criança e da adolescente possam apreciar, possam ler, possam divulgar, possam também fazer críticas, possam também compartilhar conosco sugestões e até nos ajudar a ampliar a visão também. Mas foi um desafio muito grande, porque a deputada Bia Kiss, que é a presidente da CCJ, nós tínhamos menos de um mês para poder fazer audiências públicas, ouvir a sociedade civil organizada, fazer as reuniões da comissão, aprovar todos os requerimentos, aprovar o meu parecer e depois colocá-lo em votação no plenário geral da CCJ. Então, era um desafio muito grande que a gente conseguiu, em menos de um mês, cumprir, fruto aí do trabalho e dedicação da minha equipe, mas não só da minha equipe. Graças a Deus, a gente conseguiu o apoio de vários partidos e de vários deputados que colocaram as suas equipes para trabalhar em conjunto. Então, um trabalho aí de várias mãos, não é um trabalho. Quem assinou foi o deputado Diego Garcia, mas teve aí a contribuição de várias pessoas que são muito importantes, que lutam nessa causa da criança e adolescente. E a subcomissão, o que é uma subcomissão?
a subcomissão na CCJ, ou em outras comissões, cada comissão da Câmara ela tem um determinado número de subcomissões que ela pode criar. Então, não é fácil você criar uma subcomissão. Porque, por exemplo, na CCJ passam todos os temas. Passam na CCJ, porque é a comissão que você tem que dar o parecer sobre constitucionalidade das matérias. Então, matérias relacionadas à educação, à saúde, à pessoa com deficiência, tudo passa na CCJ. Então, você conseguir pegar um tema, destacar esse tema, aprovar que foi um requerimento de minha autoria. Eu apresentei um requerimento para criar a subcomissão especial de proteção de direitos da criança e do adolescente na CCJ, que é a comissão mais importante. Então, você destaca um tema, apresenta um requerimento e aprova esse requerimento. Isso já foi uma vitória gigantesca. E a gente conseguir, num curto espaço de tempo, ainda entregar um trabalho satisfatório, tanto foi que foi aprovado por unanimidade, tanto na subcomissão, como depois também na CCJ. Então, assim, eu tô muito feliz, e por isso que eu fiz questão de dedicar o parecer aos meus filhos. E, é claro, a todas as crianças do nosso país. Mas porque a Maria Clara, agora que ela está entendendo um pouquinho ainda o que o pai faz, né? Quando fala, meu pai é deputado. Agora que ela está começando a entender, a assimilar o que é ser um deputado, o que é um prefeito, o que é um governador. Mas ela ainda não tem muita noção. O Pedro, muito menos, e a Helena, então, nem se fala. Tá ontem. Então, assim, eu acho que mais o tempo passa e o que a gente fez vai ficar na história. Sim. Então, uma vez, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela cria uma subcomissão para priorizar a pauta da criança e do adolescente. Então, isso vai ficar na história. E eu acho que o grande papel meu e o grande desafio meu agora, saindo da posição de deputado e voltando para a posição de pai, porque meu mandato tem dia e hora para acabar. Então, ele vai acabar. E talvez meus filhos vão crescer e talvez eu já não esteja mais aqui. Mas, quando um dia alguém vai falar, teu pai foi deputado. E o que ele fez? Então, eles vão ter o que dizer para as pessoas o que o pai deles fez. O pai deles atuou na defesa da criança e adolescente. Talvez em um dos momentos, as crianças sempre precisam do nosso apoio e da nossa ajuda, mas talvez esse momento de pandemia seja um momento em que a gente vive uma crise generalizada dos problemas. Seja na questão da violência, seja na questão do abuso, do uso de telas, seja na questão de violência sexual, violência física, violência sexual, seja na questão de maus tratos às nossas crianças, seja na questão da educação. Então, nós estamos vivendo uma crise generalizada que envolve criança. Sim. E eu acho que ter esse trabalho aprovado, hoje meus filhos não entendem, mas no dia em que eles entenderem, eu acredito que eles vão ter muito orgulho aí do pai e daquilo que o pai deles fez em um momento que as nossas crianças precisavam muito. E assim, é uma herança que ninguém pode tirar deles, né? É uma herança que ninguém pode tirar deles. E me chamou muito a atenção, porque eu não vou mentir, eu não conhecia o deputado, mas quando eu vi a criação da subcomissão, pelo fato da gente trabalhar com isso, eu falei, eu vou observar de perto. A deputada Paula, eu tive a oportunidade de conhecê-la aqui em 18 de maio, junto com a ministra que eles estiveram aqui, né? Eu queria saber do deputado o que a gente pode esperar com relação a alguma medida, algum projeto de lei com relação à questão da violência e dos maus tratos contra criança e adolescente, principalmente porque hoje
Entre muitas coisas que saíram no jornal, saiu a história de uma criança de 9 anos que era torturada pelo pai e pela madrasta lá no Amazonas, e ela ficava algemada à noite porque ela sentia fome e tomava o iogurte e o leite da irmã, né? Então a gente pode esperar surpresas boas vindas dessa comissão? Na comissão, Raquel, a gente levantou cerca de mais de 100 projetos que tratavam da pauta de criança e adolescente. Obviamente que seria muito difícil a gente conseguir se debruçar sobre todos esses projetos num curto espaço de tempo. Sim. Então, a gente tinha que priorizar dentro dos eixos que a gente estabeleceu, que seria o trabalho da subcomissão, né? Então, a gente colocou 3 eixos. Primeiro, que é o fortalecimento dos vínculos familiares, como fator de proteção da infância, da adolescência e de desenvolvimento da sociedade. O segundo eixo, que é o da proteção da infância e da adolescência, tendo em vista as situações de abuso, violência, drogas, evasão escolar, automutilação e suicídio. Então, Sim. dentro da tua pergunta, tanto o primeiro como o segundo, eles se conversam, Sim. se falam, né? E também o terceiro eixo, que é o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças e adolescentes, inclusive o impacto das escolas fechadas, do uso imoderado de telas, do confinamento, da diminuição de atividade física, dos casos de obesidade infantil, entre outros. Então, dentro desses eixos e dentro desses mais de 100 projetos que tramitam na Comissão de Constituição e Justiça, só em uma das comissões da Câmara, nós identificamos mais de 100 projetos. Então, eu fiz uma seleção e eu trouxe para discussão 20 propostas, 20 projetos de lei. Então, eu vou falar de alguns aqui. Sim, fica à vontade. Por exemplo, o PL 969 de 2003, ele fixa multa para o estabelecimento que vender bebida alcoólica a criança e adolescente. Depois tem um outro projeto. Veja que esse projeto é de 2003, tá? 2003, aham. Veja que é um projeto que já está tramitando há muito tempo. Conseguiram ressuscitar isso, né? Isso. Há muitas legislaturas o projeto está tramitando na Câmara dos Deputados e estava parado. Estava parado. Depois tem um outro exemplo, é o projeto 5.637 de 2020. Ele prevê sanções aos prestadores de serviço turístico que cometerem infrações associadas à facilitação do turismo sexual. Olha que coisa boa. Então, veja que é um projeto muito importante. Às vezes a gente fala disso, né? Mas é algo muito presente, infelizmente, na nossa sociedade. Sim. E existe esse comércio, né? Existe esse ambiente, né? Onde o ambiente do turismo sexual envolvendo crianças e adolescentes, infelizmente, e isso tem que ser combatido. E não adianta os nossos agentes de segurança, quando conseguem pôr as mãos nesses bandidos, nesses criminosos, terem leis a favor dessas pessoas que beneficiem a saída deles ou que eles não sejam punidos no rigor da lei, né? Sim. E possam ser impedidos de continuar praticando tais atos com as nossas crianças e adolescentes. Porque se eles são soltos, eles vão continuar cometendo os mesmos delitos. Exatamente. O mesmo crime. Então, isso é muito comum, é muito presente, é muito comum a gente ouvir, né, principalmente em cidades turísticas, e não só cidades turísticas, Raquel. Nós temos realidades no país em que tem crianças se prostituindo por um prato de comida. Sim.
Sim, eu já vi isso de perto aqui. Então, assim, depois temos outros projetos aqui que vão tratar como o 5.742 de 2013. Também um projeto aí, ó, que já está há 3 legislaturas. Eu não era nem deputado ainda e o projeto foi apresentado e estava parado, que aplica sanções à pessoa jurídica de direito privado em cujos estabelecimentos sejam praticados a prostituição e o tráfico de pessoas. Então, assim, são projetos que, sim, são projetos, eles vêm nessa direção, né, de combater a violência e os maltratos referente às nossas crianças. E nós trouxemos também no relatório, o meu relatório é um relatório muito técnico, então a gente traz dados muito importantes, porque esse trabalho ele está sendo divulgado, como hoje, através dessa live, por vários grupos, por várias lideranças em todo o Brasil, pelos conselhos tutelares em todo o Brasil, todos aqueles que lutam em prol da proteção da criança e adolescente. Então, esse trabalho, eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia que o trabalho, uma vez aprovado, ele se tornaria referência. Para quê? Isso vai embasar também o trabalho de outros deputados que precisam fundamentar os seus projetos. Então, nós trazemos muitos dados dentro do relatório. Um deles, por exemplo, é o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de julho de 2020 a 21 de novembro de 2021, já foram contabilizadas 129 mil denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes. Nossa, é muita coisa. 437.269 violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Então, os dados das violações, eles são colhidos pelos canais que são o Disque 100, o 180 e pelo aplicativo de Direitos Humanos Brasil. Sim. Então, todos esses dados, o que eles mostram, né? O que eles demonstram? Por exemplo, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, ele lançou em outubro desse ano o panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, trazendo o preocupante dado que entre 2016 a 2020, nós tivemos 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos que foram mortos de forma violenta no Brasil. Uma média de 7 mil por ano. 7 mil crianças foram mortas. Isso são os dados que são apurados, fora aqueles que a gente não consegue ter acesso, né? Com certeza. Isso são dados, né, que foram apurados, né, que compõem as estatísticas. Fora aquilo que, nessa imensidão de um país com as dimensões continentais, que as pessoas às vezes não sabem nem como denunciar. E nós estamos dando aqui na live hoje as ferramentas, o Disque 100, o Ligue 180 ou o aplicativo, mas não sabemos a realidade do país, que muitas cidades ainda não têm nem acesso à internet. Então, é óbvio que esses dados não vão retratar a realidade. Ela com certeza é muito pior do que aquilo que nós estamos trazendo aqui. E, além disso, Raquel, de 2017 a 2020, 180 mil sofreram violência sexual. Uma média de 45 mil crianças e adolescentes por ano sofreram violência sexual no nosso país. Então, a família, como você destacou, Raquel, ela tem um papel importantíssimo
ela tem um papel fundamental de proteção e prevenção dos casos de violência. E o Estado brasileiro, quando a gente fala o Estado, nós estamos falando do governo, a União, os órgãos governamentais, eles precisam colocar a família como o ponto mais alto de todas as políticas públicas em curso. Seja na questão da educação, da saúde, seja na questão de direitos humanos, da proteção da mulher, da criança e adolescente. A família precisa estar sempre no ponto mais alto. Ela precisa voltar a ser o pilar da sociedade, né? Isso, como já está previsto na nossa Constituição e que é o tempo todo ignorado. O artigo 226 da Constituição, ele coloca a família como a base da sociedade. Sim. E, por isso, credora de uma especial proteção. E depois, na sequência, o artigo 227. Que é o artigo que eu mais gosto da Constituição, é o 227. Com certeza, com certeza. O artigo 227 é o artigo aí que vai tratar das nossas crianças e adolescentes. Sim. Então, assim, a família, ela precisa ser o centro das atenções das políticas públicas. E aqui eu chamo a atenção aos vereadores, aos deputados estaduais, aos nossos prefeitos, aos nossos governadores. Se tudo que você faz dentro da gestão não tiver como alvo a família como fator predominante de proteção e prevenção dos casos de violência, nós vamos colocar sempre as nossas crianças em risco, em perigo, em situações que vão, com certeza, fazer agravar cada vez mais esses números. Então, os dados, eles servem para a gente acender a luz de alerta. Na verdade, já não é nem de alerta mais, é a luz vermelha, para que a gente possa colocar um freio e para que a gente possa pensar, meu Deus, isso está acontecendo aqui. Está acontecendo nas nossas cidades, está acontecendo no nosso estado, e algo precisa ser feito para mudar a realidade. Por isso que a família, ela precisa do apoio do Estado, ela precisa do apoio através de política pública, para que a gente possa criar e gerar de forma natural essa rede de proteção social em torno da criança e do adolescente. Por quê? Porque as crianças, quando nós investimos em política pública voltada para a criança e para a adolescência, eu trago no meu relatório, Raquel, dados que demonstram que os países que mais investiram em política pública voltada para a criança e adolescente foram os países que também mais cresceram economicamente. Eles tiveram um aumento do PIB, do Produto Interno Bruto, eles tiveram um aumento de arrecadação ao investirem em políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Então, o Estado não perde, o Estado ganha. Os municípios não perdem, os municípios ganham. Os governos estaduais não perdem, eles ganham. Mas o grande desafio nosso hoje é justamente colocar isso na cabeça dos nossos. Porque quando você fala da criança, para muitos ainda, ou quando você fala da pessoa idosa, para muitos ainda, isso não é prioridade. Porque, infelizmente, muitos governantes têm aquela visão limitada. Bom, esse público não vota. Nossa, eu falei isso num texto essa semana. Esse público não dá voto. Não vota, exatamente. Então, não, eu preciso priorizar outras ações para quem vota, para quem dá voto. E é por conta disso que nós temos dados tão tristes como esses que eu trago no meu relatório. Aumento da violência sexual,
entre crianças e adolescentes, o aumento do número de mortes entre crianças Sim. e adolescentes, o aumento de adolescentes e crianças que estão se automutilando, que estão tirando a própria vida. E tudo isso é porque as nossas crianças, infelizmente, não são prioridade ainda. Mas nós estamos mostrando com esse trabalho que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e estamos convencendo os partidos de que isso precisa ser uma pauta suprapartidária. Exatamente. Jogar as bandeiras políticas no chão e pensar na criança e no adolescente, né? É isso mesmo. Precisa ser prioridade. Prioridade. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós conseguimos agora no Senado, já tinha passado na Câmara, e agora passou no Senado também, um projeto que traz algumas mudanças no âmbito da educação, voltadas para o apoio às crianças com dislexia, crianças e adolescentes com dislexia, ou com algum transtorno que necessitam de uma atenção diferenciada e também de um olhar diferenciado. Precisa de política pública voltada para esse público. E foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e agora foi sancionado pelo presidente da República. E na semana que vem, nós já temos a primeira reunião para tratar da regulamentação desse projeto de lei. Ora, isso é pauta da criança e adolescente. Sim, com certeza. Porque essas crianças com dislexia são crianças que vão gerar riquezas para o nosso país. São crianças que vão para a universidade. São Sim. que vão para a faculdade. São crianças que vão ser futuros empresários. Eu vou dar só um exemplo aqui para a gente não se alongar muito. O dono, por exemplo, da Avan, o Luciano, ele é uma pessoa assumida com dislexia. Não sabia disso, não. É um empresário super bem sucedido, tanto que a Avan, ela patrocina um clube de futebol no Paraná, que é o Atlético Paranaense. E no mês de outubro, o Atlético Paranaense, se eu não me engano, na primeira semana, ele entrou com as camisetas dos jogadores com as letras trocadas. Então, o nome dos jogadores com as letras trocadas. Porque é assim que a criança com dislexia, ela olha as imagens, as letras, as palavras. Então, essa alusão que foi feita através do Clube Atlético Paranaense, com essa parceria com a Avan, ela traz o quê? Ela traz inclusão. Ela traz a discussão do tema. Ela é extremamente importante. Então, são pequenas ações que mostram que essas pessoas que são diferentes, mas que elas não podem ser... Nós não podemos ser indiferentes a elas. Nós não podemos tratá-las com indiferença. Nós não podemos ignorá-las da sociedade. Porque são crianças que vão crescer, vão estudar e vão gerar riquezas para o nosso país. Por isso nós precisamos acolhê-las. E por isso nós precisamos de política pública que possa dar toda a atenção para essas crianças hoje. Porque elas podem ser pessoas, inclusive, maiores até do que o próprio Luciano Hang. Sim, com certeza. Estou dizendo só na questão de empresário bem-sucedido, mas maiores na questão de poder gerar oportunidades, de poder gerar conhecimento, de poder gerar riquezas para o nosso país. Essas crianças têm muito a dar para a nossa nação. Por isso, nós precisamos priorizá-las. E é o que a gente está fazendo lá dentro da CCJ agora, com o nosso trabalho ali que foi aprovado, um trabalho aí de 40 páginas, que eu convido todo mundo para a leitura. Deputado, a gente tem a possibilidade de uma comissão permanente, dessa subcomissão se tornar permanente? Raquel, essa pergunta sua é muito importante.
Por quê? Porque esse tema ele foi levantado em uma das reuniões e já tem projetos, inclusive, tramitando sobre isso. Qual que é o desafio, tanto na Câmara como no Senado? Nós temos poucos parlamentares. Uhum. Mas 513 deputados são poucos, deputado Diego. Nós achamos muito, nós queremos até que diminua o número de congressistas. Mas eu vou explicar aqui em que contexto que eu estou dizendo. Nós somos poucos no âmbito da atuação. Sim. São poucos os deputados que se debruçam, por exemplo, na atuação legislativa, que entendem a importância que é você, por exemplo, poder ser relator de uma matéria como essa e poder conduzir uma comissão a aprovar 20 projetos de lei de uma única vez. Então, olha o tamanho da minha responsabilidade e que eu estou conseguindo apoio, fruto de muito diálogo, de muita construção, mas isso toma tempo, Raquel. Sim, imagino. Tomou muito meu tempo, porque eu também sou relator de outras matérias na Câmara. Eu tenho visto que o deputado está pulando de comissão em comissão, de vez em quando ele já está ali, estava ali agora, já está ali. Então, é um desafio, porque somos poucos. Sim. Então, assim, quais são as minhas observações que eu faço? É importante? Não tenho dúvida nenhuma. É extremamente importante. A pauta da criança e adolescente seria priorizado mais vezes? Não tenho dúvida que sim. Agora, nós, ao criar uma comissão, nós precisamos assegurar a ela o número de membros, de deputados comprometidos com a pauta. E hoje nós não temos aí deputados para compor essa comissão, se ela fosse criada, entendeu? Uhum. Para ter atuação, para fazer ela ser produtiva. Então, é mais fácil, numa subcomissão, em um curto espaço de tempo, a gente consegue aprovar aí 20 projetos. Eu ouso dizer, Raquel, se em um mês eu estou conseguindo encaminhar 20 projetos para aprovação, se eu tivesse 3 meses, pode ter certeza que esse número seria muito maior. Tá? Oh, quem dera isso, né? Quem dera. Então, assim, o que eu tenho defendido nesse momento no parlamento é a gente defender no ano que vem, já no início do ano, dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, a reinstalação da subcomissão da criança e adolescente. Porque daí a gente vai ter mais tempo para trabalhar, aí vamos poder se debruçar sobre outros temas também, que eu, inclusive, nós até falamos nas audiências públicas, mas eu não tive tempo hábil para trazer para o relatório. Entendeu? Então, nós vamos poder ter mais tempo para trazer esses projetos e esses temas para discussão no âmbito da subcomissão e, assim, dar a devida atenção que as nossas crianças precisam. Então, é arriscado criar, nesse momento, uma comissão que ela pode ser também improdutiva. Por quê? Porque, para a comissão iniciar, você precisa que os deputados dê presença. Aí, para a comissão poder deliberar, você também precisa da presença dos deputados. E hoje, Raquel, nós já temos muitas comissões. Ó, só o deputado Diego, eu sou membro da CCJ, da Comissão da Pessoa com Deficiência, da Comissão de Seguridade Social e Família, da Comissão da Mulher, além das subcomissões, das comissões especiais que eu faço parte, da Comissão de Educação. Então, só eu, em 2 dias, eu tenho que ficar transitando de uma comissão para outra o tempo todo. Nós estamos aqui agora na live e deu certo que está num momento de discussão de uma PEC em uma aqui da Câmara. Então, deu tudo certo, mas na hora que encerrar a live,
e eu vou lá para a comissão. Não está tendo hoje sessão do plenário, mas o trabalho aqui não para. Então, assim, criar mais uma comissão, ela talvez não teria o mesmo efeito que nós estamos conseguindo trazer em um mês. Nós estamos conseguindo... Então, em outras palavras, em time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então, vamos ver se para o ano que vem vocês conseguem postergar essa subcomissão, então. Eu vou dar um exemplo, que trata também de crianças, mas que, mudando de assunto. Em 2016, eu lancei uma frente parlamentar para tratar de doenças raras na Câmara. Na época, éramos poucos. Agora, em 2019, eu consegui criar uma subcomissão na Comissão de Saúde para tratar de doenças raras. Em 2021, eu consegui reinstalar essa subcomissão. E agora, de tanta gente debater o tema, já são tantos deputados envolvidos que o meu trabalho, que na época era difícil, desafiador, sim, agora já está mais fácil, porque eu tenho vários colegas trabalhando. A pauta da criança e do adolescente, ela já traz muitos deputados. Mas se a gente continuar insistindo e dando esse protagonismo para a criança e para os adolescentes no nosso país, na CCJ, por exemplo, que é a comissão mais importante, nós vamos resolver, Raquel, muitos problemas de uma única vez. Entendeu? Nós vamos conseguir avançar com muito mais peso na discussão e dos problemas relacionados à pauta da criança e adolescente. Então, o que eu estou defendendo nesse momento é isso, é a gente manter o time que está ganhando, continuar com ele até o final do campeonato. Quem sabe, na legislatura que vem, a gente tenha mais parlamentares comprometidos com essa pauta e a gente continuar defendendo isso, e assim a gente vai ter resultados muito positivos para tratar dessas pautas aqui no Congresso Nacional, não tenho dúvida. Deputado, eu sei que você está correndo para lá e para cá, e eu queria te agradecer, em primeiro lugar, pela atenção e por ter parado um pouco para poder falar com a gente. O Instituto não é tão conhecido assim, mas só do deputado ter parado para a gente foi muito importante. Por quê? Porque o deputado está dando voz à criança e ao adolescente. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, não, nem que eu tenha que ir a pé a Brasília, mas eu vou tentar conseguir falar com ele. Eu quero que as pessoas vejam que tem pessoas ali no meio de tanto aquilo que o deputado falou no início, tanta corrupção, tanta coisa, que está priorizando a criança e o adolescente. Então, em nome do Instituto, em nome de todas as crianças do Brasil, dos adolescentes, eu quero aqui agradecer ao deputado pelo trabalho que ele está fazendo, estendo os meus agradecimentos à deputada Carol e à deputada Paula, e o deputado vai receber, por indicação minha, de uma autora de um livro que ela cria uma fábula dentro de histórias reais, onde ela inclui a própria história dela de abuso, e ela estava fazendo a lista VIP dela e conversou comigo. E aí, quem que você acha? Eu falei, olha, uma pessoa que você tem que mandar para o deputado Diego Garcia. Então, assim que, provavelmente daqui a uns dias o deputado vai receber um livro dessa jovem, ela chama Juliana. E aí eu indiquei o deputado para poder receber o livro, e também daqui a uns dias eu vou mandar também uma camisa, e eu quero agradecer e colocar o Instituto. A gente é uma gota no oceano, mas a gente tem feito um trabalho de formiguinha, e a gente quer colocar o Instituto também à disposição do deputado, da comissão e das pessoas que, assim como nós, também temos lutado pela criança e pelo adolescente. Com certeza, Raquel. Raquel, cada um de nós tem uma história, cada um de nós, com certeza, enfrentamos ou passamos aí por inúmeros desafios na infância, na adolescência. Na minha vida não foi diferente. E
E a gente gostaria que nossas crianças e adolescentes tivessem lares maravilhosos, tivessem acesso a uma educação de qualidade, não tivessem, como eu, hoje falava com o meu chefe de gabinete, nós saímos depois aqui dos trabalhos para almoçar juntos e parando num semáforo. É muito comum isso, infelizmente, a gente encontrar crianças pedindo dinheiro, né? Crianças, plaquinha, estou com fome, me ajude. Então, eu dizia para ele, olha, e a gente aqui no Legislativo, apesar do povo achar, né, o deputado, ele tem muito poder, aí ele resolve tudo. A gente, coitada, Raquel, a gente não resolve nada, Raquel. Muitas das vezes é frustrante, né, porque você faz, quando você vê, você não fez nada. E porque sempre depende de alguém, depende do poder